A Associação dos Profissionais de Departamento Pessoal nasceu em 2017, com base em 4 pilares. VIDA: valorização, incentivo, desenvolvimento e atitude. Com o objetivo de atender os profissionais de departamento pessoal do mundo corporativo com cursos, meetings, palestras, pesquisas, workshops, fóruns e muito mais. Nossa equipe é composta por experientes profissionais que juntos coordenam a PDP e levam aos associados o melhor e mais atualizado de cada conteúdo. Contamos com diversos parceiros e convênios, a fim de proporcionar as melhores parcerias para nossos associados. Conheça todas as vantagens e benefícios e se torne um associado. A PDP, você sempre atualizado. Visite o nosso site www.apdp-sp.org.br. Sejam bem-vindos ao ENAP DPRH, Encontro Nacionais dos Profissionais de Departamento Pessoal e Recursos Humanos. Esse encontro é organizado pela APDP-RH, Associação dos Profissionais de Departamento Pessoal e Recursos Humanos. Essa associação foi criada em 2017 e visa dar um amparo, um reconhecimento a todos os profissionais da área de departamento pessoal, que, particularmente a partir do ano de 2017, quando houve a reforma trabalhista em novembro, tem sido muito requisitado em todas as áreas, em todas as empresas deste país. Teremos vários temas de relevância na área. É um evento indicado e direcionado ao profissional e todos aqueles que trabalham direto ou indiretamente com o Departamento Pessoal e Recursos Humanos. Neste ano de 2020, em razão da pandemia, tivemos muitas alterações na legislação, muitas medidas provisórias, muitos conflitos com entendimentos de leis, de medidas, aplicação dessas leis. E neste evento, nós tentaremos dar um pouquinho de direcionamento ao profissional. Meu nome é Silvia Cristina, eu trabalho na área de departamento pessoal há 28 anos. Departamento pessoal assim, raiz, folha de pagamento, admissão, rescisão, homologação. E atualmente eu trabalho num escritório de contabilidade.
Então eu estou na linha de frente, como vários que estão assistindo, e sei exatamente que está sendo bem puxado toda essa situação. Muitas medidas, muitas leis, muitas indagações sem respostas. E eu vou falar aqui neste evento sobre o departamento pessoal com o cálculo de 13º, sobretudo com a suspensão de contrato de trabalho, que foi promulgada pela medida provisória em 1º de abril de 2020, e a redução da jornada de trabalho. Nós vamos falar sobre esses temas, né, que tem uma relevância, sobretudo agora no final do ano. Falaremos na minha palestra sobre o 13º salário e seus reflexos, com relação à redução da jornada de trabalho e a suspensão de contrato. É uma dúvida que tem sido muito divulgada nos grupos de WhatsApp, nas mídias sociais de um modo geral. As dúvidas são muitas e as respostas as mais variadas possíveis. O que nós temos num contexto geral é a falta de respaldo por conta do governo, porque quando foi criada a medida provisória, ninguém imaginava que ela fosse se estender, o período de pandemia fosse se estender tanto. Tanto que nós tivemos prorrogações da medida, começaram com 60 dias, 30 mais 60, mais 30, depois foi mais 60 e mais 60 e chegamos agora a 240 no dia 14 de outubro. E como é que vai ficar tudo isso? Como é que fica a questão do 13º? O que é o 13º? Como eu sei que tem muitas pessoas que estão assistindo e são novatos na área, né, auxiliares que chegaram num período crítico por um lado, pela cobrança que estamos tendo dentro das empresas, mas por outro lado muito rico. Você não vai usar muito dessas coisas de cálculos com pandemia, se Deus quiser, lá na frente, mas vai aprender muito com isso. Então, a gratificação natalina, que é o 13º, ela foi criada pela Lei 4090 de 62 e é uma remuneração extra. Ela é contada a partir de 1 avo por mês, desde que a pessoa trabalhe 15 dias dentro do mês. Aí é considerado 1 avo para cálculo de 13º. O 13º, ele é direcionado a todo trabalhador formal. Quando eu digo formal, é aquele que tem o registro em carteira pela CLT, que é o trabalhador urbano, o rural e o doméstico. É um direito reconhecido pela Constituição Federal no artigo 7º. A base do cálculo do 13º é o salário vigente, não o salário contratual. O vigente, eu digo, é caso a pessoa foi contratada com R$1.000. Aí, durante o percurso da contratação dela, no ano de 2020, por exemplo, ela teve um reajuste por conta da convenção coletiva, né, um reajuste anual, ou por uma liberalização da empresa. Então, o salário vigente dela passou de 1.000 para 1.500. O 13º dela será calculado sobre os 1.500, mais eventuais horas extras que tenham sido feitas durante o ano, comissões adicionais de insalubridade, periculosidade, enfim. Tudo aquilo que ela recebeu e compôs o salário dela durante os meses no ano será usado como base para cálculo de 13º. Quem tem direito a essa gratificação é todo trabalhador que trabalhou o mês corrente, né, de 1 a 30, ou que tenha trabalhado uma fração igual ou superior a 15 dias. Então, prestar muita atenção que, às vezes, a pessoa é admitida e, geralmente, o funcionário faz essa contagem. Ele não conta o dia da admissão dele, ele conta o dia seguinte. E eu tenho que contar o dia. Aí, se uma pessoa entrou no mês de 31, no dia 16, ela tem direito sim ao 13º, porque eu vou contar de 16 a 31. Se ela entrou no dia 17, são 15 dias cravados. Você pode usar o calendário, que do dia 17, você conta o dia 17 até o dia 31, são 15 dias. Então, ela tem direito ao 13º desse mês. Se entrou a partir do dia 18, não. Então, o direito é adquirido desta forma, trabalhando a fração igual ou superior de 15 dias dentro do mês. E o 13º, ele é pago em 2 parcelas. Essas parcelas, elas podem ser pagas de fevereiro a novembro, a 30 de novembro. Algumas convenções coletivas determinam que pague-se o 13º em outras datas. Tem uma convenção coletiva que, eu não vou falar o nome do sindicato, mas ela determina que seja paga a primeira parcela no mês de julho. E isso é legal. Pode ser pago sem problema nenhum, porque estamos respeitando a convenção coletiva. Pode ser pago também nas férias, desde que o empregado faça a solicitação, e pode ser paga também por liberalidade da empresa no aniversário, desde que seja
dentro desse período, de fevereiro a 30 de novembro. Se por acaso a pessoa recebeu a primeira parcela no mês de outubro, por exemplo, ela teve um reajuste, ela vai ter um saldo para receber, mas ele acaba entrando na segunda. A maioria das empresas utilizam esse método. Não vai estar errado. Agora, entrando na questão da lei 14.020, que é a lei que foi a conversão da medida provisória 936, que foi instituída em 1º de abril, por conta da pandemia. Essa lei, ela instituiu o programa emergencial, o BEM, e nós temos que avaliar bem essa diferença, que muitas vezes o funcionário acha que ele está recebendo as duas coisas, que é o BEM, é para quem está registrado, e o auxílio emergencial era para quem não tem registro. É o auxílio que o governo determina para cada trabalhador, é aquele de R$600, são coisas distintas. Esse bem, ele é calculado em cima do seguro-desemprego que cada trabalhador tem direito. Então, nem todos receberão o mesmo valor. Eles podem ter o mesmo salário dentro da empresa, mas estarem com um tempo de casa diferente. Então, eu tenho uma pessoa que trabalha como atendente, por exemplo, ela tem um salário de R$1.500, mas ela entrou em 2018. E eu tenho um outro atendente que entrou no final de 2019. Se eu mandar embora o funcionário de 2018, hoje, ele tem um número de parcelas de seguro-desemprego diferente de quem foi admitido em 2019. Então, o valor que o governo utiliza, o parâmetro para pagar esse benefício, é justamente o que a pessoa teria direito ao seguro-desemprego se fosse mandado embora neste período de pandemia. Por isso que muitas pessoas não recebem o mesmo valor. Ah, eu ganho igual ao fulano. Você ganha igual, mas o seu tempo de casa de registro é diferente. Então, o valor que você tem para receber vai ser diferente. É natural e é até lógico. E isso é algo que tem sido feito e eu já vi algumas pessoas, clientes, ligando para mim, questionando por que o empregado dele, o Joãozinho, que está lá recebendo 1.500 e a Mariazinha 1.500, o João recebe mais e a Maria menos, porque o tempo de casa deles é diferente. Então eu tenho essa proporcionalidade. Com esse benefício, o governo quis o quê? Ele quis preservar o emprego de todos e dar um alívio pro empregador, porque quando houve a pandemia, quando foi decretado o estado de calamidade, ele foi decretado com um período até 31 de dezembro de 2020, mas não se esperava que fosse demorar tanto, que fosse uma coisa tão longa, né? E a ideia dessa medida era preservar o emprego e o caixa da empresa, porque houve, não foi um lockdown total, mas as empresas tiveram que fechar. O comércio sofreu muito com isso, né? A área de eventos também sofreu demais. Entretenimento, fechou geral. Então, como é que o patrão ia ter recursos financeiros para pagar o empregado que não estava prestando serviço para ele? Não tinha uma desproporção absurda. Essa medida veio justamente para sanar, pelo menos na época, temporariamente, esse déficit. Foi criada, então, a redução da jornada de trabalho e de salário, na mesma proporcionalidade, com percentuais de redução de 25%, 50% e 70%. E também veio na mesma leva a criação da suspensão, a opção da suspensão temporária do contrato de trabalho. E qual a diferença delas? Com a redução da jornada, digamos que eu tenho um comércio de uma loja. Eu poderia ainda manter essa loja, uma farmácia, por exemplo, com a redução da jornada de trabalho com os meus colaboradores. Então, eu posso montar uma equipe que trabalha 50% do período, meio período, né? E uma outra 50%. Eu vou ter redução nisso? Vou. Eu não vou pagar o salário integral de 10 pessoas, por exemplo. Eu coloco 5 com 50 e 5 com 50. Eu reduzi minha folha em 50%. E os outros 50%? O empregado vai ficar na mão? Não. É aí que entra o bem. Os 50% restante, não exatamente o total de 50%, ele é pago pelo benefício emergencial. A empresa faz o cadastro, colhe os dados dos empregados, conta bancária, avalia se o nome está corretinho, faz o cadastro lá no site do empregador web. Depois de 30 dias, ele vai receber na proporcionalidade do que ele teria direito de seguro-desemprego.
Como é redução, se ele tivesse que receber, por exemplo, 1.800, se fosse mandado embora hoje, com a redução de 50%, ele vai receber 50% do que teria direito se fosse mandado embora. O valor que ele vai receber vai ser de acordo com o período que a empresa colocá-lo de redução. 30 dias, 60 dias, até os 240 que foi projetado agora a partir do dia 14 de outubro. Mas e se a empresa precisar que esse funcionário trabalhe de forma integral? Como é que faz? Você vai até o site do empregador web ou no seu programa de folha, que alguns programas têm isso. Eu vou antecipar o retorno desse trabalhador. Se ele tinha que retornar, por exemplo, no dia 30 de novembro, eu preciso dele agora a partir do dia 10, eu vou reduzir lá o período dele, antecipar o retorno. Então, ele vai ficar afastado até o dia 9 e a partir do dia 10 ele volta. Ele vai receber na proporcionalidade o período que ele ficou em redução e a partir do dia 10 a empresa assume todo o período dele de forma integral, vida que segue. Vai receber a diferença, né? Digamos, no exemplo que eu dei, do dia 10 a dia 30, ele vai receber 20 dias de salário com todos os seus benefícios, se ele tiver, ou horas extras, enfim, a vida segue normal. Mas não pode deixar de avisar, porque se ele recebe no paralelo, a empresa vai pagar multa por isso. Ela vai ter que pagar o salário integral dele, porque houve má fé. O governo está pagando para ele um período em que ele estava trabalhando para a empresa, se não houver a comunicação da antecipação. Se a partir do momento em que ele volta ao trabalho, você também tem que ver no seu sistema se eu preciso ajustar o salário dele. Cada sistema tem uma parametrização diferente e isso tem que estar atento. É você que é o profissional que está mexendo com isso que tem que alimentar esses dados. Então, atenção redobrada nisso aí. Não basta só você mexer lá no site e falar, mandei o retorno. Você tem que mandar isso com 2 dias de antecedência, né? Avisar o empregado com 2 dias de antecedência. Se ele vai retornar no dia 10, você tem que avisá-lo no dia 8, para que ele retorne às suas atividades. Ele vai assinar um termo de antecipação do retorno dele para começar a trabalhar. Mas alimenta o sistema, porque senão seus cálculos vão ficar errados. Veja como é cada um. Isso na questão da redução da jornada. No caso da suspensão, é diferente. A suspensão de contrato implica que o empregado não vai trabalhar de forma alguma. Não vai trabalhar meio período, não vai trabalhar 2 horas na empresa, nem home office. Ele não é a sua questão de ele não vai trabalhar no espaço físico, na loja, na fábrica. Ele vai ficar em casa, recebendo pelo governo e não vai prestar serviço home office. Se ele prestar serviço home office, ele não está suspenso. É uma coisa que, infelizmente, tem acontecido. As pessoas algumas empresas colocam o empregado suspenso, mas ele não vai trabalhar. É aquela questão, você fica em casa por conta da pandemia, para você se preservar e preservar o próximo, preservar a sua família, mas você vai continuar prestando serviço para mim por meio do computador, seja lá de que forma for. Isso é errado. A suspensão implica em paralisação total da prestação de serviço do funcionário para com a empresa qual ele trabalha. Então, nessa suspensão, o empregador vai determinar o prazo que ele acha conveniente, também limitado a 240 dias, né, do decorrer de abril até agora. Esse período de 240 dias, ele não pode ultrapassar o dia 31 de dezembro de 2020. Que é o prazo dado pelo governo até a data desta apresentação como término da pandemia. Mas se eu tenho 240 dias, por que eu não posso ultrapassar? Porque o término da pandemia é 31/12. Qualquer empresa que faça um contrato e coloque que 240 dias se estendendo até fevereiro de 2021, o funcionário não vai receber. Se alguém fez isso, o funcionário está na roça. Que ele não vai receber, não tem como, tem limite, pelo menos até agora, tem limite. Lá na frente, se der lockdown, depois, se vai prorrogar, é outra história. Hoje, dia 9 de novembro, a data final é 31/12 de 2020,
para que os 240 dias tenham validade. Se não deu 240 dias, deu 180, 100 e 200, tá valendo. Ele vai receber até o dia 31/12 o benefício pelo governo. Passou disso, não. Então, na suspensão, a empresa vai determinar o período que o empregado vai ficar suspenso, avisa esse empregado com 2 dias de antecedência também, os 2 casos tem que ser avisado com 2 dias de antecedência. É criado um termo mostrando o período que vai ser, o valor do salário que a pessoa vai receber. Em alguns contratos saem, vai depender também do seu sistema. Essa pessoa vai ficar afastada. Este período que ela fica afastada não será computado para efeitos de 13º, para quem está com contrato suspenso. Porque ela não está prestando serviço de forma alguma. Por isso que eu falei, se ela estiver prestando serviço, está com contrato suspenso, está prestando serviço home office, ela não vai receber 13º por isso. Porque legalmente ela assinou um documento dizendo que não vai prestar serviço. Ela está prestando serviço de forma oficiosa, é por fora. Legalmente ela não tem direito a nada em 13º. Então essa suspensão, se a pessoa ficou afastada, suspensa, logo no início da pandemia, abril, maio, junho, ela trabalhou janeiro, fevereiro e março, ela tem 3 meses garantidos de 13º. Abril, maio e junho, ela não trabalhou. Voltou a partir de julho. Então eu tenho aí, a partir de julho ela começou a trabalhar normal. Então eu tenho aí 3 meses sem prestação de serviço. Esses 3 meses não serão computados para efeitos de 13º para quem tem contrato suspenso. Então, eu tenho 12 meses, eu tiro 3, eu vou ter 9 meses, 9/12 de 13º para essa pessoa, com contrato suspenso. Como eu coloquei, esse contrato suspenso, ele tem a validade até 31/12, para o suspenso e o de redução de jornada. Não sabemos se irá alterado ou não. Diz a lenda que vem uma segunda onda, não sabemos. Quando vier, se vier, teremos outras regras, porque até agora as regras que nós temos têm essa validade, 31/12. No contrato suspenso, voltando, se a pessoa voltou a trabalhar em julho, como exemplo que eu dei, mas ela voltou a trabalhar no dia 18 de julho. Do dia 18 ao dia 31, de julho a mês de 31, eu não tenho 15 dias. Então, eu não vou considerar julho como pagamento de 13º. Neste caso, ela seria descontada, ela não teria direito a 4 meses. Abril, maio, junho e julho. Porque não trabalhou 15 dias, ok? Agora, como é que fica a situação de quem ficou com o contrato reduzido? Este é o maior ponto que nós temos aqui, o ponto crítico para quem está nessa área de departamento pessoal. Porque na questão da suspensão, a medida provisória, que era 936, foi convertida em lei 14.020, ela é clara que a pessoa, ela tem um trecho lá que ela coloca que o contrato suspenso, ele não vai dar direito ao 13º. Isso está lá. Agora, com o contrato reduzido, ela é omissa, não tem nada, né? A pessoa trabalhou meio período, 30%, 75%, que seja. E como é que fica? Ela vai ter direito ou não? Ela passou dos 15 dias. Ela trabalhou meio período, que seja, mas ela trabalhou. Teoricamente, ela deve receber. Só que não há entendimento certo quanto a isso, porque, como eu já disse, a legislação, nesse ponto, ela foi omissa. E acredito que nem tenha sido assim de forma categórica, de forma radical. Acho que não achou que fosse chegar a esse ponto, de se estender tanto esse período de pandemia, de forma que as pessoas ficassem muito tempo dentro das suas casas, né? Então, os entendimentos dentro da questão do pagamento do 13º salário com contrato reduzido, tem alguns pontos algumas correntes que as pessoas da área, advogados, contadores, profissionais de DP, conversando entre si, existem entendimentos. E isso eu particularmente não gosto na legislação brasileira, porque
é uma legislação que ela não é ela não tem uma questão simples, ela não é objetiva, ela dá margem para interpretações. Se eu tenho margem de interpretação, eu posso falar que tudo é certo, vai depender do meu entendimento. Então eu vou puxar sardinha para mim. Então há alguns entendimentos. Um deles é que o pagamento do 13º, ele vai se basear na lei da sua criação, que é a 4090 de 62, no artigo 1º do parágrafo 1º, né, que diz como tá aí no slide. No mês de dezembro de cada ano, você faz o pagamento do 13º, gratificação salarial, né, independente da remuneração que ele fizer jus. Então ele tem o salário dele, tem as comissões, eu vou fazer vou aplicar a média devida para cada um, verificar se tem alguma questão a mais na convenção e vou fazer o pagamento do mês correspondente. Mas tem que atentar uma coisa, na época ninguém pensava em pandemia. Então eu tenho que me basear em algo, vamos analisar de forma bem grotesca, é o que eu tenho para hoje, para não dizer que eu não tenho nada. Então um entendimento é esse, eu vou utilizar esta legislação para pagar. Um dos outros entendimentos, né, que eu coloquei 3 aqui, seria que o salário seria dividido nos 12 meses, vai fracionar, e é referente ao artigo 2º do decreto 57.155 de 65. Então ele vai pegar o salário da pessoa até o mês de novembro. Por que até o mês de novembro? Porque em dezembro eu tenho que pagar o 13º salário até o dia 20. E eu não fechei a folha de pagamento. Se eu tenho comissionado, eu não tenho como pegar o salário e fechar até dezembro. Porque eu não fechei a folha, eu não tenho a comissão dele, eu não tenho o total de hora extra. E esses totais, eles entrariam no cálculo. Tem que entrar no cálculo, são as variáveis, né? Então, eu pegaria o salário dessa pessoa, eu faria uma divisão até o mês de novembro e vou pagar para ele este valor. E em dezembro, eu pago a diferença. Eu pago o valor no dia 20 e quando eu fechar a folha de dezembro, com eventuais variáveis, que seriam horários extras, adicionais e tudo mais, eu vou ter mais um resíduo de 13º para pagar. Esse residual eu pago até o dia 10 de janeiro do ano subsequente, no caso 2021. Isso é um dos entendimentos de acordo com o decreto que nós temos, que é de 65, né? Então as pessoas conversam entre si, né, da área, e acabam pensando, como é que eu vou fazer pagamento? Eu vou me basear em quê? Tem a lei tal, tem o decreto tal. Nós que trabalhamos na área de departamento pessoal, nós temos que sempre fazer as coisas embasadas na lei, para não gerar passivo para a empresa. O que é o passivo? São reclamações trabalhistas. Trabalhando com essas ferramentas, esses embasamentos, eu já tenho vários processos. Se eu não tiver, a casa caiu. Então, no caso do 13º reduzido, o segundo entendimento é utilizar o decreto 57.155. Entendimento, veja bem, entendimento. Não é oficial para o caso que nós estamos vivendo atualmente. O segundo entendimento é pagar o 13º de forma integral. Inclusive, eu recebi até um vídeo no WhatsApp de uma pessoa falando que ela categorizou que seria pago para quem tem contratos reduzidos de forma integral. Até essa data, dia 9, não saiu nada oficial. Esse é o embasamento que você precisa. Saiu? Tá onde? Você tem que ter o embasamento. Não é, mas falou na internet. A internet, ela coloca qualquer coisa, ela aceita tudo. Papel aceita tudo. Mas eu tenho que ter um selo, eu tenho que ter uma garantia, alguém que me respalde sobre isso. Então, esse terceiro entendimento é pagar o 13º de forma integral, sem redução. Tem até, vamos dizer assim, um quarto entendimento que eu acabei não colocando aqui, mas é o seguinte: o período que as pessoas que ficaram com contrato reduzido, digamos que alguns funcionários ficaram com contrato reduzido por 3 meses, com 50%. Há algumas correntes que defendem o seguinte: fazer uma média desses 3 meses com 50%, o resultado você vai somar aos outros 9 meses. Então eu vou fazer uma média. Por quê? Porque se ele prestou serviço para minha empresa 3 meses, meio período, eu paguei meio salário, eu vou pagar meio 13º. Essa é uma corrente. Legislação? Não tem. É uma corrente. Eu, particularmente, tenho uma pergunta para fazer para quem defende
o pagamento integral. Eu sei que eu sou CLT, não vou falar que eu não preciso de dinheiro, quem falar que não precisa de dinheiro deve estar lá em Dubai, não é meu caso. Mas se você, empregado, fez seus cálculos já fez sua projeção, seu orçamento para ter o 13º para pagar isso, comprar aquilo. Em 2020, veio a pandemia, mingou seu orçamento, mas você ainda tá com fé em Deus que você vai receber. Você ficou afastado em casa recebendo o benefício que o governo liberou, o valor limitado a 1.812, que é o valor máximo. A empresa que tá fechada, que colocou você suspenso, ela não tá recebendo nenhum tipo de benefício do governo. Então, a corrente que defende o pagamento integral do 13º, ela tem que analisar que da onde a empresa vai tirar essa receita. Ela não gerou receita. Quando você abre uma empresa, você tem a premissa de assumir riscos e prejuízos. Ela tá no prejuízo já. E ela não tá no prejuízo há 1 mês, há 2 meses. Ela está no prejuízo, vamos dizer assim, há 9 meses, como todo mundo. Ela não tem receita. As áreas que são do entretenimento, da cultura, do eventos, né, de uma forma geral, eles tiveram tudo bloqueado. Não tem de onde tirar. Como é que ele vai gerar receita? Vai tirar da onde para pagar o 13º integral dessas pessoas? O fato de você defender a ideia... Eu concordo. Quem é que não quer receber? Mas também gera-se uma celeuma, gera-se uma corrente de ansiedade em todo mundo, porque eu vou receber porque as pessoas, os advogados, os contadores, a parte mais fraca da história, ela precisa ser resguardada. Mas aqui nós temos 2 lados. Eu vejo como o lado mais fraco a empresa, porque ela não tem respaldo nenhum. E ela ainda tem as obrigações dela para cumprir. O fato da empresa estar fechada por conta da pandemia, ela não deixou de cumprir as obrigações dela, que são inúmeras, não é só a folha de pagamento. Então, se ela tem as obrigações dela para cumprir, ela tem, às vezes, uma contabilidade, que é onde eu trabalho. A contabilidade tem que continuar mandando essas obrigações. E a contabilidade vai cobrar por isso. A contabilidade não vai passar a mão na cabeça, você não tem renda. Ela pode negociar a mensalidade, ela pode reduzir, mas ela não vai deixar de receber. Porque as pessoas que trabalham em contabilidade, elas não pararam de trabalhar. Elas estão em home office, eu cheguei a trabalhar em home office, eu fiquei 45 dias e depois voltei por necessidade, para atender melhor os clientes com essa questão de dúvidas que eles têm, que não são poucas. Eu preciso receber. Quem vai me pagar? É a contabilidade. E da onde vem a receita dela? Desse cliente que está parado. Então são situações, é um efeito cascata. O legislativo precisa tomar uma providência para ontem. O 13º tá aí. E nós não sabemos como vai fazer. O que vai acontecer? Precisa-se ter uma posição urgente para respaldar tudo isso. Eu tenho clientes que estão desesperados. Eles não sabem o que fazer. Não sabem de onde tirar o dinheiro para dar para os empregados. E os empregados, por suas vezes, né, eles querem... Eu vou sacar o meu fundo de garantia. Eu quero que você me mande embora. Quem está com contrato suspenso, quem está com contrato reduzido... A legislação, quando foi criada, né, a MP, ela criou uma estabilidade, porque se o governo está ajudando a empresa a não dispensar o empregado, a manter o emprego dele, como eu disse no início, tem muitas pessoas, né, isso é o ser humano, não é porque é dono de empresa ou porque é empregado, é a índole de cada um. A pessoa ficou afastada, quando ela voltar, manda embora. Não, o governo falou, não, eu tô te ajudando justamente para não perder o emprego. Porque a economia precisa continuar girando. Então a pessoa ficou 3 meses afastada, ela volta e continua a trabalhar. Se ela ficou 3 meses afastada, seja de contrato reduzido ou contrato suspenso, ela tem estabilidade equivalente. No contrato reduzido tem as suas particularidades, porque tem os percentuais. Mas existe uma estabilidade. A pessoa fala assim, se você não pode me pagar, me manda embora. Se você não pode me absorver de novo dentro da empresa, porque você não tem como pagar, me manda embora. Eu não posso mandar embora, porque eu tenho uma estabilidade, nós assinamos um contrato. E essa estabilidade é de acordo com o período que você ficou afastado. Uma empresa que afastou os empregados por 6 meses, ela tem uma estabilidade de 6 meses. Isso quer dizer o quê? Pagamento de 6 meses de salário numa rescisão, com todas as suas implicações.
vai ter os seus reflexos, que vai refletir por ser indenizado em férias, vai ter, acredito eu, acho que nem tem legislação sobre isso, mas eu acredito que seja isso. Eu vou ter a estabilidade, vou ter os seus reflexos, vou ter que pagar a multa rescisória, os 40%, e tudo isso de uma única vez. Eu não tive renda, eu vou pagar como? O empregado quer o dinheiro. Ah, mas eu tenho direito. Sim, você tem. Mas esse direito só vai ser assistido, só vai ser cumprido a partir do momento em que o outro lado tenha para cumprir. Se ele não tem, não adianta questionar, bater o pé, xingar, morder a roupa, não vai dar certo. Nós temos que ter entendimento entre as partes. Aqui embaixo, empresa e empregador, e a legislação legislativa precisa acordar para isso. Não é só prorrogar assim aleatoriamente. É necessário ter uma prorrogação, mas que tenha um amparo para isso. Se eu não tenho amparo, como é que eu vou segurar essa onda? Não dá certo. A economia está crescendo de uma forma desordenada, agora que, pelo menos aqui em São Paulo, que nós estamos na fase verde, o comércio informal. Porque as pessoas precisam gerar dinheiro, então estão utilizando o benefício, seja ele auxílio emergencial ou o bem, que é o benefício emergencial para quem é registrado, vão até o 25 de março, que é de lei, compram alguma coisinha e vão para a rua vender, porque elas precisam comer, as pessoas precisam comer, pagar suas contas, e não tá tendo uma base para fazer tudo isso. O brasileiro é criativo. Falta que ser criativo lá no legislativo. A gente precisa urgentemente ter um amparo. Então, a minha deixa aqui, nesse entendimento para quem quer fazer o pagamento do 13º de forma integral da onde vem esse dinheiro? É válido? Mas eu preciso ter uma fonte. E no mês de dezembro, nós temos 2 folhas de pagamento. Se o empregado está afastado, eu tenho uma. Mas eu ainda continuo sem renda. Tá? Então, vamos atentar. O que vai fazer, então, se tem todas essas situações? Tem além desses entendimentos, nós temos também que considerar que alguns sindicatos se reuniram e fizeram aditivos às suas convenções. Alguns sindicatos determinaram, já que não vai pagar o 13º, outros ainda estão omissos, não sabem, estão aguardando alguma posição do governo. Mas uma coisa que nós devemos atentar, né, baseado em legislação, é que na reforma trabalhista de 2017, né, que é a lei 13.467, no artigo 611b, ele diz o seguinte: constitui objetivo ilícito, quer dizer, não é correto, de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente a supressão ou redução dos seguintes direitos. Aí ele elenca vários direitos que o sindicato não pode mexer. E o 5º direito não pode haver a supressão ou redução de valor nominal do 13º salário. O sindicato não tem poder para reduzir o 13º. O sindicato não tem poder para dizer que não vai ser pago o 13º. Isso tem que vir lá de cima. Tem que vir do governo, tem que vir de Brasília. As convenções, eu repito, pela reforma trabalhista, não tem poder para isso. E eu acredito que não vai acontecer, porque o sindicato está aí para defender todos os empregados. É essa a premissa da existência do Sindicato dos Trabalhadores, defender os direitos dele. A partir do momento que eu vou tirar, cadê a defesa? Aí é dormir com o inimigo, né? Não vale a pena. Analise bem a convenção coletiva. Quem trabalha em contabilidade vai ter muito trabalho, que vai ter que ligar para N sindicatos, mandar e-mail, se documente também, porque isso é muito importante. Eu falei com a menina do sindicato. Que menina? Maria. Quantas Maria tem no mundo? No Brasil, então, nem se fale. Pergunta o nome da pessoa, faça um e-mail, de acordo com contato telefônico no dia de hoje, com a fulana de tal hora tal, foi dito que... Blá, blá, blá. Coloca. Você se respalda e manda pro sindicato. Tá? Manda pro sindicato ou você manda pro seu cliente, mas enfim, tenha respaldo, não fica só no verbal, porque palavra o vento leva. Nós temos que ter um amparo, como eu falei lá no começo, né?
Aí no sindicato, cada um vai olhar a sua categoria, vai ver o que foi definido. Hoje eu fiz uma pesquisa num sindicato aqui de São Paulo e ele criou um 4º aditivo. Nossa, é muito. Não, não é. Quantos aditivos nós tivemos nas MPs? 4 também. Então, os sindicatos eles estão se adequando à medida que sai alguma coisa do governo, porque não tem nada estático. As coisas estão ainda muito oscilantes, porque ninguém sabe ainda até quando vai durar essa pandemia. Oficialmente no Brasil é 31/12, mas a gente não sabe se o Covid vai querer esticar a temporada dele. Então, ninguém tem como prever, mas por hora a gente tem que estar atento para isso. Eu já dei um exemplo de cálculo lá atrás, mas aqui eu coloquei nessa tela visualizando, que às vezes falando é uma coisa, mas visualizando é melhor. Eu coloquei no exemplo aqui de suspensão, né? Coloquei que trabalhou um período, a suspensão, se ele trabalhou de 1 a tanto, de janeiro a abril, ele tem 4 meses, porque algumas empresas ainda seguraram o mês de abril. A MP foi promulgada no dia 1º de abril. Não, foi mentira. Mas foi 1º de abril. Então, algumas empresas ainda seguraram, porque não sabia o que ia acontecer. Algumas deram férias. Quem entrou de férias, esse mês é computado para 13º, tá? Porque a pessoa recebeu um período referente a 10 dias, 20 dias, 30 dias, não sei. Esse período é computado. Quem está de férias é contado esse AVO para 13º. Só atende o período. Se ela pegou férias quebradinhas, começou as férias no dia... Tava contrato suspenso e pegou férias a partir do dia 25. Não vai contar, porque ela estava suspensa até 24 e entrou de férias 25. Então não conta. Um exemplo bem grotesco, tá? Outro exemplo aqui que eu dei é de suspensão. Vocês olhem aqui, não vou ficar falando as datas. O exemplo de redução e exemplo de trabalho, efetivamente trabalhado, tá? Então, eu dividi o período de 12 meses de um empregado qualquer, que ele tenha trabalhado de janeiro a abril, teve o contrato suspenso de maio a agosto, teve o contrato com redução de setembro a outubro e voltou a trabalhar num período de agosto, novembro e dezembro. Então, o que significa cada mês e como ele vai fazer? Olha aqui na telinha e entenda, né? Tente entender, se não conseguir, pede auxílio pra gente. Meu e-mail tá aqui, vocês podem acessar, enviar alguma coisa. Aí aqui, ainda dentro dessa questão do 13º, antes de ser lançada a MP 936, em março foi lançado a MP 927, que foi a primeira medida, né? Ela dispunha sobre as férias, principalmente. E nessa medida, era colocado que a empresa poderia antecipar as férias, mesmo daqueles que ainda não tinham o direito adquirido, ela poderia antecipar. Nessa antecipação, a empresa poderia pagar somente o valor do salário e postergar o valor de 1/3. Esse 1/3 ela poderia pagar até 20 de dezembro, né? Eu até coloquei o trecho da legislação aqui. O adicional de 1/3 constitucional poderá ser pago após a concessão de férias, digamos que deu as férias no mês de abril, desde que seja paga até 20 de dezembro do respectivo ano. Então, não pode passar de 2020. Quem antecipou férias desta forma tem que pagar 1/3 até 20 de dezembro, né? Esta foi um dos pontos da 927. A empresa poderia fazer desta forma, porque qual era a ideia? Se você tem que pagar o salário do empregado e você antecipa as férias, você já está antecipando um período aquisitivo lá da frente, que você teria que pagar isso de qualquer forma, mas você coloca só como salário do mês. Então você acaba dando um pulo do gato, vamos dizer assim. Ao invés de você pagar o salário do mês de abril, no exemplo que eu dei, você vai pagar as férias. Só que continua sendo o valor total do salário. A pessoa ganha 1.500, você vai continuar pagando 1.500. Você não vai dar 1/3 de 1.500. 1.500 você vai pagar lá em dezembro. Esse valor do dia 20, você vai pagar junto com o 13º. Vai ter incidência
esse percentual não, esse 1/3 tem incidência, tá? Porque quando você faz o cálculo das férias, você pega o valor do salário mais 1/3, soma e aplica as alíquotas pertinentes ao resultado do INSS e IR se alcançar o IR. Então, 1/3 lá na frente, você vai aplicar as incidências devidas. INSS, IR, se tiver, e o fundo de garantia, que é de lei. Esta medida provisória da MP 927, ela foi extinta em 19 de julho. Então, quem deu férias desta forma até o dia 19 de julho, a empresa que optou por isso, ela pôde postergar o pagamento de 1/3 até 20/12. Ah, mas a minha empresa pagou antes. Perfeito, melhor. Agora, se a pessoa já tem um valor reduzido para receber de 13º porque ficou afastada, ela tem 1/3 lá na frente. Esse 1/3 a empresa não vai poder se eximir, porque, teoricamente, o que ela deveria ter feito é aquela questão da provisão. Isso tem legislação. Que de 10 empresas, 50 não fazem. Vamos ser bem claros, não faz. Aí chega a época de Natal, no 13º, aquela loucura para fazer caixa e tudo mais. Mas esse valor, a empresa não tem como se eximir. Esse valor, não vamos precisar de um respaldo da legislação, porque ele já estava lá. Foi férias. A medida provisória, ela não alterou a legislação no total. Algumas coisas ficaram do mesmo jeito, e essa é uma delas. Ela antecipou o gozo de um período, ela facilitou o pagamento dessas férias. Ela, inclusive, nessa medida provisória 927, enquanto ela esteve em vigor, não era necessário, não era preciso fazer o aviso com 30 dias de antecedência, como diz a lei das férias. Você podia avisar com 2 dias, e a pessoa ia receber esse valor devido, sem precisar fazer a antecipação costumeira. Então, ela flexibilizou esses 2 pontos, a antecipação de período e o aviso. O resto ficou igual. A empresa deveria ter esse dinheiro em caixa, porque ela tem que pagar lá depois. Se não pagar, o que vai acontecer? Bom, primeiro, a pessoa não vai receber. Segundo, não tem legislação para isso. Pelo menos nesse caso, ainda não saiu. Não sei se a empresa pode receber uma multa, se houver algum tipo de denúncia com o sindicato, vai acontecer alguma coisa. Isso, ela é omissa. Ela só deu a flexibilização, mas não falou se não fizer. Se não pagar, não sei. É como fundo de garantia. É devido. Muita gente não paga. INSS é devido? Que inclusive é um repasse o INSS. Se a empresa desconta o INSS do salário do empregado e não repassa esse valor, que é para a aposentadoria dele, ela só informa na CFIP, na GFIP, e às vezes nem isso, é apropriação indébita. No caso deste não pagamento de 1/3, eu não sei se caberia esta questão de apropriação indébita. A empresa pode falar, lógico, eu não tenho dinheiro em caixa, como eu falei lá no exemplo, mas ela deveria ter guardado. Ou pelo menos não esperar até dezembro para pagar. Enfim, são casos e casos. Eu não estou julgando empresa nenhuma. Não estou julgando ninguém. Mas são situações peculiares para cada local, para cada situação. Precisam ser analisadas de forma individual. Com essa questão do benefício, que são as medidas provisórias 927 e 936, desde abril, isso segundo o Ministério da Economia, até o dia 2 de outubro, o Ministério da Economia divulgou que foram firmados 18.494 acordos entre empresas e trabalhadores. É um número muito alto, e isso até 2 de outubro. É muito expressivo para que não haja nenhum tipo de amparo legal mais decisivo por parte do governo. Se nós temos esses dados vindo tendo como fonte o Ministério da Economia, ele está ciente da situação. Ele computou tudo isso. Espero eu que estejam trabalhando numa normatização, e passem isso logo, né, para que as coisas possam ficar mais claras e definidas, porque os ânimos estão muito exaltados. Um lado querendo receber
e outro lado não tendo como pagar. Não é que a empresa não queira, ela não tem, é diferente. Em cima de tudo isso, não há nenhuma legislação. O que eu passei aqui, você falou e não me deu resultado. Eu não posso dar resultado se eu não tenho embasamento legal. Temos entendimentos. E com esses entendimentos, nós temos que analisar cada caso e ver o que melhor se enquadra. Hora de sentar e conversar com o seu cliente, com o seu gestor, com o seu diretor e ver, a situação que nós temos são essas. Por hora, essas aqui. O que a empresa acha mais viável fazer? Qual é o entendimento, qual é a que mais se adequa à nossa realidade dentro da empresa? Não existe receita se eu não tenho ingrediente total. Ela vai ficar sem dar liga. Não tenho liga aqui, eu só tenho ingredientes jogados, mas sem nenhuma definição para nada. Então, essa palestra que eu estou dando é para que você tenha, abra um pouco mais a mente, procure se entender mais com outras pessoas, fale com seu gestor, fale com seu cliente, com seu diretor, porque você que está no DP é a linha de frente nessa situação. Você vai lidar direto com o empregado e ele está com sangue nos olhos, a gente sabe disso. Liga, reclama, porque ele está desesperado, ele não sabe o que vai acontecer. Então, a empresa tem que tomar algum tipo de atitude, nem que seja aquela coisa ali para ficar segurando até a última semana, penúltima semana de novembro, mas ela precisa ter algum plano para poder utilizar. É hora dos profissionais da área de departamento pessoal e recursos humanos se unirem mais nessa questão. Já existe uma certa união por conta das mídias. Muitos grupos nas mídias sociais de Facebook, Instagram, WhatsApp, então, tem vários, no Telegram também. Mas a gente precisa se unir de forma mais concisa. Esse é um dos objetivos da PDP. Porque olha o rabo de foguete que nós estamos agora. Se não houver união, se os profissionais de DP não fizerem uma certa força, uma pressão com isso, não vai dar certo. Uma andorinha só não faz verão, né? Eu tô na área há muito tempo, a vontade de ir fazer coxinha é grande. Eu não tô mais suportando esse negócio não, tá tenso a situação. Porque a gente acaba sendo psicólogo, cliente, de empregado, de funcionário. E quem vai ser o nosso? A gente também tem os problemas. Como profissional, eu só vou poder responder e ajudar a solucionar problemas se eu tiver embasamento, se eu tiver uma união dos profissionais para isso. Tá puxando a sardinha para sua associação? Lógico que tô. A associação foi criada para isso. Seria hipocrisia se eu dissesse que não. Tô puxando a sardinha sim. Nós fizemos esse encontro justamente para dar um maior respaldo possível em várias áreas. Nós teremos palestras sobre LGPD, que é outra coisa que está paralela com tudo isso que está acontecendo. Ela não ficou com o contrato suspenso. Ela não está reduzida. Ela está atuante. Então, nós temos que nos fortalecer como categoria para poder termos mais reconhecimento, inclusive, né? Não é só reconhecimento, aquela pessoa que trabalha no DP, ela é legal. Não, é reconhecimento como profissional, e financeiro também, porque é uma área que não tem um reconhecimento financeiro. Você analisa pelas vagas que estão disponíveis por aí. E não é por conta da pandemia que os salários estão reduzidos. É desde sempre. Eles querem as empresas, do modo geral, querem um serviço top, nível A, mas querem pagar um salário Z menos. Não rola. Não tá dando certo. Precisamos nos atualizar, precisamos ter uma equipe mais forte e focar nas soluções de tudo. A palestra acaba aqui, né? Eu falei 1 hora, falei até demais da conta, mas acredito que eu consegui passar o recado. E se houver algum tipo de entendimento, se alguém souber de alguma coisa nova, divulgue. Por enquanto nós temos as mídias sociais, mas vocês podem divulgar também, entrar em contato, entrar no site da PDP-RH, partilhar tudo isso. Vamos tentar alcançar o maior número possível de profissionais, porque o país é imenso. E são vários profissionais passando pelas mesmas perturbações, não tem outra palavra. Vamos analisar tudo e acabo aqui deixando uma frase para vocês. Concentre-se nas soluções e não nos problemas. É isso que o profissional do departamento pessoal faz. Nós não temos tempo para ficar
só conjecturando nos problemas. A gente tem que dar solução para ontem. Isso desde sempre, né? Então agora as nossas soluções são esperar que o governo faça a sua parte, né? Que regularize tudo isso, nos atualizar e nos fortalecer como equipe. Uma boa noite para vocês e não esqueçam de se inscrever nas próximas lives, nas próximas palestras, né? Que serão muito importantes para todos nós. Uma boa noite.